Vamos orar a Deus e ouvimos a mensagem do Senhor. Olha, Jesus, soberano Deus e eterno Pai, fala através do teu servo com a tua igreja. Aquilo, Senhor, meu Deus, meu Pai, que necessitamos de ouvir para o nosso meio, para o nosso crescimento espiritual, Senhor, para a nossa comunhão com o Senhor dia após dia. Meu Deus querido, meu Deus amado, usa o teu filho, Senhor, não aquilo que ele quer falar, mas aquilo que o Senhor quer transmitir para a tua igreja, Senhor. Usa ele poderosamente nesse momento, contar, Senhor, meu Deus, falando com a tua igreja, e assim queremos, Senhor, Deus, e já te agradecemos. Saúde para todos. Recebam a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. O capítulo de número 25. Muito bom estar aqui nessa noite, conhecendo mais de rebanho do Senhor. Uma noite fria, abençoada, que o Senhor Jesus nos concede. Amém? Aleluia. Mateus 25. Mateus 25. A partir do versículo 1 está escrito assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. As prudentes, porém, levaram o azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saia ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, pois de certo não chegue para nós a faltar, e para vós também. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com o noivo para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque é assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos, imediatamente negociou com eles, e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, ganhou outros 2,
Mas o que recebera um foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera a 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, sei que és um homem duro, que ceifas aonde não semeaste, e que recolheste aonde não joreaste. E atemorizado fui, escondi na terra o teu talento. Eis aqui, tens o que é teu. Ao que lhe respondeu o Senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeio, e que recolho onde não joreei. Devias então entregar o dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos, porque a todo o que tem dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Amém. Aleluia. Coloque sua Bíblia no seu banco. Vamos fazer mais um instante de oração. Deus poderoso e eterno, eu te glorifico, meu Deus, por essa noite, Pai. Eu te louvo, eu te exalto, Deus. Oh, Pai maravilhoso. Já ouvimos cânticos maravilhosos, meu Deus. Pai, já ouvimos a Tua voz ressoar neste lugar, meu Deus. Sentimos a Tua presença poderosa, meu Pai. Deus poderoso e eterno. Mas agora é a hora da Tua palavra. Eu peço no nome de Jesus, meu Deus, que não a carne venha falar, mas o Teu Espírito, meu Deus, venha se manifestar aqui nesta noite, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, fale os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, por favor. Alguém pode aumentar mais um pouquinho? Épocas difíceis que estamos vivendo, né, irmãos? Épocas difíceis. Épocas pelas quais não sabemos mais reconhecer quem é homem de Deus, quem é mulher de Deus. Épocas tão difíceis de se atravessar, de se viver o Evangelho puro e verdadeiro, que até os ímpios que não servem a Deus estão já percebendo que a igreja do Senhor já não é mais a mesma. Antes de eu entrar nessa mensagem, de continuar essa introdução, eu só vou indagar uma coisa aqui, que nessa noite eu não vim passar a mão na sua cabeça. Nessa noite eu não vim apoiar que você torto, desobediente, rebelde vai entrar nos céus. Nessa noite eu não vim encher o teu ego, mas nessa noite, pela misericórdia de Deus, eu vim mostrar para você através das Escrituras que vida com Deus é vida em santidade, que o caminho do céu é estreito e a porta para entrar no céu é mais estreita ainda. Nessa noite eu vim te lembrar, através das Escrituras, que para entrar lá em cima tem que ser santo.
Lá não vai entrar de qualquer jeito. Então não espere que eu vou falar coisas que vai fazer com que encha a sua bola, não. Porque a verdadeira pregação é aquela que te confronta, que mostra onde você está errado. Deus, Ele não está preocupado com a quantidade das pessoas. Quantidade não significa que Deus está na casa. Quantidade, multidões de pessoas não significa que Deus está naquele meio. Porque a minha Bíblia diz em Isaías 59, versículo 2, que a separação entre nós homens e Deus é o pecado. O pecado faz separação entre nós e o nosso Criador. Então eu não posso acreditar quando eu vejo uma multidão de 10 mil pessoas, de 20 mil pessoas, de 5 mil pessoas reunidas, tocando em Santa Ceia, em prostituição, em fornicação, torta de qualquer jeito. Eu não consigo acreditar em pessoas que falam que Deus está com ela, mas ela não se arrepende dos pecados, ela não se arrepende das coisas ruins e más que ela faz. Eu não consigo acreditar nisso. Eu não creio que Deus está habitando nesse meio. É impossível Deus fazer uma coisa dessa. Deus é santo, e o que Ele quer de nós é santidade. 1 Pedro 1,16: Sede santos, porque o Senhor, vosso Deus, é santo. No requisito de santo, meus queridos, santo não é aquilo que você cresceu ouvindo e vendo, que para ser santo precisa estar em um altar. Não. Santo é ser separado deste mundo. Santo é viver uma vida para Deus. Santo é ser inimigo das coisas do mundo. Santo é ser amigo e amar as coisas de Deus. Isso é ser santo na presença do Senhor. O mundo está de ponta cabeça. As músicas estão mais imorais do que há 5 ou até mesmo 10 anos atrás. A imoralidade está transparecendo. Já não se tem mais pudor. A vergonha já não existe. O palavrão é uma coisa tão... palavras obscenas, imundas, é tão normal que já não agride mais ninguém. O pecado tem superabundado, tem nos rodeado de uma forma tão grande que nós, que era para sermos luz, estamos confrontando o pecado, estamos nos conformando com o pecado e se unindo a ele. O pecado tem se apresentado de uma forma tão linda, de uma forma tão bonita, prometendo vida, prometendo liberdade, mas na verdade o pecado, ele dá a morte. A liberdade que ele promete, ele prende a pessoa, porque está escrito que todo aquele que peca se torna escravo do pecado. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. O pecado tem um salário, e o salário dele é nada mais nada menos que a morte eterna, de uma perdição eterna, de um lugar onde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. O texto que acabamos de ler nessa noite é o relato da igreja, a igreja do arrebatamento, a
Virgem Imaculada do Senhor Jesus Cristo, a noiva santa do Cordeiro, a igreja do Senhor, a igreja do Salvador. São virgens que estão esperando o noivo para entrar na bodas, para entrar numa festa de casamento. Dez virgens, e a Bíblia separa elas, que 5 são prudentes, mas 5 são loucas. Então Jesus começa essa parábola, ou até então parábola é uma história comparando as coisas terrenas, narrando as coisas terrenas, comparando com as celestiais. Ele começa dizendo no primeiro versículo do capítulo 25, que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Ele está pegando uma história terrena e fazendo comparação com uma coisa celestial. Nós somos terrenos, nós nascemos nessa terra, conhecemos as coisas dessa terra. Jesus não é terreno, porque antes ele vir ao mundo ele já existia. Então ele veio de cima, ele fala as coisas de cima. Como a gente não veio de cima, mas somos de baixo, ele precisa usar coisas deste mundo para que possamos entender o que é as coisas espirituais. Então ele faz uma comparação da sua igreja com mulheres virgens. Ele compara a sua igreja com aquelas mulheres, dizendo que aquelas mulheres estavam à espera do noivo. Mas até então o texto diz que o noivo, tardando, todas elas cochilaram. Todas elas cochilaram. Essa parábola, ela narra o fim dos tempos e a volta do noivo que há de vir buscar a igreja. E explicitamente, a parábola diz que todas cochilam. E esses dias eu meditando nessa parábola das 10 virgens, eu fiquei um pouco com os pensamentos. Sabe quando você fica avexado, como diz os nordestinos? Eu fiquei avexado com isso, porque o versículo diz explicitamente que todas, no versículo 5, e tardando o noivo, cochilaram todas. Jesus não disse que 5 cochilou e 5 ficou vigiando, ou que 8 cochilou, 2 ficou vigiando, não. Ele falou que todas cochilaram, ou então dormiram. E se essa parábola, ela tem a ver com nossos dias atuais, que estamos vivendo, os últimos instantes na face dessa terra, então a igreja do Senhor está dormindo. A igreja do Senhor está cochilando. Porque a imoralidade é tanta, o pecado é tanto, a corrupção é tanta, o pecado é tão grande, o pecado já tem invadido as portas das igrejas. As pessoas já não discernem mais o que é santo, as pessoas não querem seguir o que está escrito, elas querem seguir o que elas pensam. Para elas não importa mais o que Deus fala, para elas o que importa é o que elas sentem. Eu não senti no coração, querido. O coração do homem é enganoso. Não se esqueça disso. Deus sabe a direção certa para a sua vida espiritual. Mas não siga o seu coração. Maldito é o homem que confia no próprio homem. Ou até então, maldito é aquele que confia em si mesmo.
A igreja do Senhor tem dormido. Mensagem de arrebatamento você não ouve mais. Mensagem de confronto do pecado você não ouve mais. Jesus sempre confrontou o pecado. Jesus sempre falou que o reino dos céus é conquistado à força. Jesus sempre falou que para poder seguir a Ele, tínhamos que negar tudo, tomar a cruz e segui-lo. Jesus nunca foi hipócrita. Jesus nunca disse que você viveria o melhor dessa terra. Ele nunca disse isso. Jesus mostrou como chegar até o reino dos céus. Mas o que acontece com a gente nos dias de hoje é que a gente procura atalhos. Atalhos não levam ninguém para o reino do céu. O reino do céu não existe atalho. Porque Jesus disse: eu sou a porta, e quem passa por mim encontrará pastagem. Mas outro que entrar por outro caminho é ladrão e salteador. Ladrão, salteador. Atalho não leva para o céu. Atalho leva para a desgraça eterna, para o sofrimento eterno. O pecado é um câncer. Se você não é exortado, repreendido do pecado que te rodeia, ou até mesmo do pecado que você comete, ele automaticamente vai te cozinhando em água fria. Se você pegar um sapo e colocar na água quente automaticamente, ele vai pular, porque ele vai sentir que está quente a água. Mas se você pegar um sapo, colocar na água fria, deixar ele dentro da água fria e ligar o fogo e ir cozinhando ele aos poucos, ele morre sem sentir. E é isso que o pecado faz com a gente. Ele te cozinha aos poucos, ele cauteriza a sua mente. E quando você menos espera, você está pecando e a sua mente está te falando: não tem nada a ver, continua pecando, isso não tem nada a ver, porque Deus te perdoa, Deus é misericordioso. Mas você não pode esquecer que Deus não toma o culpado por inocente. Se você sabe que é pecado e você persiste nesse erro, Deus não vai te tomar por inocente. Deus vai cobrar de você. Até então, muitos de nós morremos de medo de um inimigo chamado Satanás. Achamos que o diabo é o maior inimigo que confrontamos. E isso é uma mentira. O diabo não é o maior inimigo que confrontamos. O diabo, ele te induz ao pecado, ele te influencia ao pecado, ele tenta te seduzir, te levar para a armadilha chamada pecado. Mas ele não pode te forçar a pecar. O diabo não pode forçar você a pecar. O diabo não pode forçar você a errar. O diabo não pode te confrontar frente a frente, te obrigar a fazer alguma coisa. Ou você já esqueceu de Jó, que ele teve que subir à presença do Senhor e pedir para Deus autorizar ele a tocar na vida de Jó. Mas o maior inimigo que você tem é você mesmo. Você é o maior inimigo que você tem que enfrentar. Porque os desejos saem daí de dentro, os maus pensamentos estão aí dentro. Eita, Jesus, dessa maneira, Jesus. O diabo só pode ir onde a corda de Deus permite ele ir. Porque até então as Escrituras diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nem principado, nem potestade, nem diabo, nada! Com uma exceção, o único que pode te separar de Deus é você mesmo.
Você pode separar você mesmo de Deus a partir do momento que você cede para o erro, que você cede para o pecado. O pecado não brinca de ser pecado. O pecado te corrói. O pecado te mata. O pecado te leva para o inferno. Ele te condena. Enquanto você está preocupado com o diabo, o seu maior inimigo, que é você mesmo, os desejos da sua carne, está te matando dia após dia, porque você não consegue vencer o pecado, o mal que está dentro de você, amando aquele irmão, amando aquela irmã, dando um prato de comida para quem necessita, repartindo a sua roupa, repartindo mantimento, fazendo o que é certo, não aceitando propina, não dando ouvido a piadas indecentes. Você não consegue vencer você mesmo, e você mesmo está matando você mesmo. A igreja cochila, a igreja não tem mais porta-voz, a igreja se acovarda em enfrentar pecado. O que o irmão vai pensar? Vai achar que eu estou julgando, meu querido. Julgar é quando você chega numa pessoa que está cometendo delito e fala: meu querido, você está pecando, meu querido, você está errado, você vai para o inferno. Você está julgando. E a Bíblia diz em Mateus 7 que não julgueis, para que você não seja julgado. Isso é julgamento. É você falar do pecado, do erro da pessoa e automaticamente dar juízo para ela. Mas advertir é diferente. É quando a pessoa erra e você fala: meu querido, você está errando. E não é dessa maneira que se procede. Enxergue, saiba que se você continuar desse jeito, o seu fim vai ser ruim. Mas enquanto há tempo, se arrependa, eu vou te ajudar em oração. Vamos estudar as escrituras junto. Eu te empresto o meu ombro. As pessoas não confrontam mais pecado com misericórdia. Elas se colocam acima das outras. E a igreja do Senhor continua dormindo. Dormindo nas coisas do mundo. Dormindo no tocante aos assuntos do Senhor. Enquanto a voz do Senhor precisa de alguém que ressoe a voz dele, para que vidas venham se converter, nós dormimos com os problemas do dia a dia, temos medo de passar fome, temos medo de passar dificuldade, temos medo de evangelizar alguém que está usando droga ou se prostituindo. Estamos dormindo, temos dúvida. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo! Saia ao encontro. Geralmente um casamento aqui no Brasil, queridos, não é a noiva que vai de encontro com o noivo, né? E sim o noivo que espera no altar a noiva. Mas o casamento lá pro lado de Israel, no ocidente, é diferente daqui. No oriente, lá é a noiva que espera o noivo. Lá é diferente o casamento. Então quando a mulher está para se casar, lá para aqueles lados de Israel, Irã, a noiva está esperando o noivo. E quando o noivo aparece na porta, a noiva vai de encontro com ele. E ele vem de encontro com ela. E os dois juntos se encontram e eles vêm até o altar. Então por isso que essa parábola diz que a noiva tem que ir de encontro com o noivo. Até então, quando o noivo raiar nas nuvens dos altos céus, ouvirá um brado, uma voz. E vai ser semelhante a isso. Venha de encontro, eis o noivo,
sai ao encontro. Então a igreja do Senhor, ao ouvir a voz do arcanjo bradando nos ares e a trombeta de Deus soando, a noiva vai se levantar, e aqueles que dormiam no Senhor há de ressuscitar, e nós que estaremos vivos vamos nos encontrar nos ares com o Senhor. A noiva do Cordeiro vai se levantar e vai se encontrar com o noivo que está lá nas nuvens. Oh, glória a Deus, aleluia. Você dorme esperando a vinda do Senhor. Agora nesse momento você está pensando no quê? Você está pensando na janta que você vai fazer? No frango que você vai resquentar do almoço? No que você está pensando? Nessa hora você está pensando o quê? Você está pensando no louvor que você vai cantar no próximo culto? Ou nas crianças que você tem que levar na escola amanhã? Ou no serviço que você tem que resolver? O problema que você tem que resolver? Ou você está esperando? Ou você está pensando na vinda do noivo, como será gloriosa? Porque a qualquer momento, meus queridos, a trombeta vai soar. A qualquer momento, esse rosto bonito que você está olhando aí do lado vai desaparecer. A qualquer momento, meu querido, Ele vai vir e vai arrebatar os seus. Aleluia. Será que você está preparado? Existe uma categoria aqui. São 10 virgens, 5 são loucas e 5 são prudentes. De qual categoria você pertence? Em qual categoria você está? Versículo 7, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Lâmpada. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. Lâmpada nessa época precisava de azeite, o azeite queimava e a lamparina alumiava. Azeite na Bíblia é uma tipologia do Espírito Santo. Como que está a sua lâmpada nessa noite? Está cheia do Espírito ou está cheia das coisas do mundo? Como que está a sua lâmpada nessa noite? Está cheia de santidade, fervendo, borbulhando a chama do primeiro amor? Ou você já se esfriou? Como que está a sua lâmpada nessa noite? E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. A lâmpada das loucas estava se apagando, irmãos. Essa jornada da nossa vida, quantas pessoas a gente vê se apagando na presença do Senhor, se desanimando. Quantas pessoas a gente vê o brilho do Espírito se ofugando. Quantas pessoas a gente vê nessa caminhada cristã que elas não têm prazer mais em louvar, elas não têm mais prazer em orar. O mundo é mais atrativo para ela. A lâmpada dela está apagando, porque agora ela já não tem mais compromisso com o noivo. Agora o mundo é o novo amigo dela. As coisas do mundo atraem ela. As seduções do mundo envolvem, embalam ela numa dança que aparentemente parece a dança mais romântica, mais doce do mundo. E ela começa a bailar com o mundo para lá. Ela começa a bailar com o mundo para cá. Ela começa a se envolver com as coisas do mundo. O mundo vem e oferece as coisas que são do mundo. Vai, usa, abusa, se veste assim,
Se comporte assim, pense assim, age assim, olhe isso, assista aquilo, se aprofunde, coma, se embriague com vinho em que há devassidão. E o noivo amado de canto, só olhando, observando, esperando que ela se arrependa. Evangelho sem arrependimento não é evangelho. Esse evangelho barato que estão nos mostrando na televisão, não engula isso, não coma isso. Evangelho sem arrependimento não é evangelho, é enganação do diabo. Não se esqueça que Jesus disse que nos últimos dias se levantariam falsos profetas, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Pela árvore você se conhece o fruto. O Evangelho de Cristo não começou com... Eu vou falar. O Evangelho de Cristo não se manifestou com mensagens de amassageamento do ego. O Evangelho de Cristo não começou nas Escrituras com João Batista anunciando: me dê, que Deus é obrigado a te dar. O Evangelho de Cristo não começou nos palácios reais, nem na capital romana e nem na casa dos nobres. O Evangelho de Cristo começou lá no Evangelho de Lucas capítulo 3, no meio do deserto, um homem vestido de pele de carneiro, comendo gafanhoto e mel silvestre e gritando: arrependei-vos! O Evangelho de Cristo começou com arrependimento. Porque Jesus sabe, Deus sabe que o câncer que corrói a alma se chama pecado. É preciso se arrepender. Aleluia, Jesus, é verdade. É melhor você se arrepender enquanto você está vivendo essa vida. Passar humilhação, se humilhar enquanto você está nessa vida, porque ainda não chegou a eterna. É melhor a gente se envergonhar, andar em humilhação aqui, do que a gente passar o tormento eterno todinho e nos culpando porque não nos arrependemos quando tivemos tempo de se arrepender. As lâmpadas daquelas 5 loucas estavam se apagando, o brilho estava ofuscando. O noivo veio e as que estavam preparadas entraram. Depois vieram as loucas e bateram a porta, pedindo para entrar. E o Senhor disse: eu não vos conheço. Tem pessoa que só acorda depois que as coisas acontecem. Tem pessoas que só despertam depois que perdem. Tem pessoas que, enquanto estão casadas, pensam que estão vivendo o pior momento de suas vidas e faz de tudo para se separar, não dão ouvidos para o que é certo. E quando se separam, aí começa o verdadeiro sofrimento, porque Deus é contra o divórcio. Deus detesta o divórcio. Está no livro de Malaquias: Deus abomina o divórcio, com 2 exceções: ou morte ou adultério. Fora disso não tem apoio para divórcio. Deus detesta isso. Deus não apoia divórcio, porque o divórcio traz uma avalanche de problemas. E quando a pessoa abre os olhos, depois que ela perde mulher, filho, às vezes por causa de caso extraconjugal ou de outros pecados que levam ela a desmanchar, a abandonar a sua família, quando ela acorda já é tarde demais. Aí ela se pega em um pensamento: eu era feliz e não sabia.
O cristianismo é a mesma coisa. Quando a gente acorda no erro, na prática do pecado, e a gente se lembra quando a gente estava na casa do Senhor, servindo ao Senhor, ouvindo os cânticos, a gente se pega nesse pensamento. A gente era feliz e não sabia. Não deixa o pecado te endurecer, não deixa o pecado te enganar. Trate o pecado à medida que ele merece. Leve o pecado a sério, não brinque com ele, porque eu tenho certeza absoluta, se eu trouxer aqui um frasco de veneno e colocar dentro de um copo e mostrar para vocês que isso é um rótulo, está dizendo perigoso, efeito instantâneo, e colocar em um copo e der para vocês beber, vocês não vão beber. E o pecado que é mais mortal que um veneno, e o pecado que nos traz o juízo eterno, a gente faz questão de degustar como se fosse o melhor alimento que o mundo pode dar. E você sabe qual é a pior parte? Que tem pessoas que se ofendem com esse tipo de mensagem. Isso aqui é o cristianismo. Jesus sempre bateu contra o pecado. Esse é o verdadeiro cristianismo. É o cristianismo que te desvia você do caminho errado. É o cristianismo que se preocupa com a sua alma. É o cristianismo que limpa a sua alma, que despolui a sua mente. E tem pessoas que se ofendem. Elas se ofendem com a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36 do mesmo capítulo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A única maneira de você se libertar do mal, se libertar da vida pecaminosa, é ouvindo, ingerindo e vivendo a verdade. Não existe outro meio. Engraçado que as pessoas se ofendem com a verdade, mas elas não param para pensar que o pecado que elas praticam ofende o Criador. Nós, quando pecamos, não paramos para pensar que o nosso pecado ofende a Deus, provoca a ira de Deus. Apocalipse no capítulo 16, o capítulo todinho, está falando das 7 taças da ira de Deus. São iras, pragas, que Deus há de derramar sobre aqueles que não quiseram se arrepender. Só ali tem 4 taças que Deus derrama, e os filhos dos homens não se arrependem dos seus pecados. Eles não se arrependem. Jesus fala aqui, a partir do versículo 14 do capítulo 25, que um Senhor se ausentou e ia se ausentar. Ele deu talentos, 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Mas se observarmos bem os versículos, está falando que ele deu, no versículo 15, deu a cada um a sua capacidade. Ele se ausentou. Aquele que recebeu 5 talentos, ele imediatamente granjeou, ganhou mais 5. Aquele que recebeu 2, granjeou, ganhou mais 2 e se tornou 4. Mas aquele que recebeu 1 foi e enterrou. Quando aquele senhor veio para tratar, para prestar contas, o que recebeu 5 disse: Senhor, que tu me desse 5. Olha mais 5 que eu ganhei. Senhor, aqui, aquele que recebeu 2, o Senhor me deu 2, eu granjei mais 2, eis aqui, 4. Então aquele Senhor olha para eles e fala: vem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Entra no gozo ou na alegria. A palavra gozo é alegria, que não é alegria passageira, mas sim aquela alegria permanente e eterna. Entra na alegria eterna do seu Senhor. Mas aquele que recebeu 1 falou: Senhor, eu te conheço,
Sei que o Senhor é um homem que planta, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. E eu temi, então eu fui escondido. Eis aqui o talento que o Senhor me deu. Tem pessoas que pegam essa parábola e ela faz uma comparação com dinheiro, mas não tem nada a ver com dinheiro. O Senhor Jesus simplesmente pegou coisas deste mundo, que a gente usa nesse mundo, para comparar com coisas espirituais. Aqui Jesus está falando sobre a multiplicação das obras. Cada um de nós não foi chamado para ficar sentado no banco, enfeitando o banco. Mas cada um de nós foi chamado para ser a imagem e a semelhança daquele que reina para todo sempre. Jesus te chamou para você multiplicar. Jesus chamou você para fazer as boas obras. Jesus chamou você para expulsar demônio, para curar enfermos, para resplandecer a glória. Você está resplandecendo quem? Você está espelhando quem? Aquele que tinha um talento enterrou. Então o Senhor, que é o nosso Senhor, o Senhor dele na parábola, que é uma tipologia, uma comparação. Até então esse Senhor é o próprio Deus, perguntando para aquele que foi entregue um talento. Por que você não deu para os banqueiros? E quando eu viesse, receberia o meu dinheiro com juro. Você sabe o que isso significa? É o Senhor falando para aquele, para a tua igreja, para aquele que recebeu um só. Porque Deus conhece a sua capacidade. Deus sabe. Ele está querendo dizer: mas meu filho, eu te dei a salvação. O talento até então é a salvação. Eu te dei a salvação. Porque você não multiplicou. Se você não tinha coragem de ganhar almas, se você não tinha coragem de ir fazer, porque você não se santificou, porque você não orou, porque você não ajudou o pastor, porque você não se ajuntou com a igreja, porque você não fez parte, porque você não plagiou a salvação da sua própria alma. E a parte mais triste dessa parábola, irmãos, é a parte que aquele Senhor diz: lançai o servo inútil nas trevas interiores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Multiplique esses talentos que o Senhor te deu. Multiplique esses dons que o Senhor te deu. Ore mais, leia mais a Bíblia. Não brinca de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Honre o nome que está sobre você. Honre o Filho de Deus que morreu por você. Honre. Se coloque de pé, por favor, que as minhas horas já se foram. O mundo está de caminho para o precipício. O mundo está caminhando para um precipício onde não tem fundo. O mundo está de passos largos indo para o inferno, onde não há mais compaixão, não há mais amor, não há esperança. Você é o único, você é a única pessoa na face dessa terra que pode carregar a esperança dentro de você. Você é a única pessoa na face dessa terra que tem o poder de dar vida para outras que não têm mais vida, que estão mortas no mundo. Você é a luz que resplandece nas trevas. É de você
que Deus precisa para que essas trevas se dissipem do mundo. É de você que Deus precisa para que o seu lar inteiro venha se converter. É de você que Deus precisa para que vidas venham acordar. É de você que Deus precisa. Acorda, igreja! O que você vai apresentar naquele dia? Como que estão as tuas mãos? Você vai apresentar mãos vazias. E a sua alma, ela está se corroendo, ela está se corrompendo com o pecado. Pelo menos a sua alma, salve a sua alma. Alabacandara, xaramandagassuri candaragachai. Mensagem de que o Senhor vai te dar, mensagem que vai acontecer, mensagem que você vai derrubar um gigante, é fácil receber, mas mensagens que te levam à realidade da sua vida, do que você é dentro da sua casa, do que você é quando você está sozinho, em frente de uma televisão, de uma internet. É mais difícil de se receber, mas é esse tipo de alimento que vai te deixar forte. É esse tipo de alimento que vai fazer com que você vença o pecado e a imoralidade e as coisas horríveis que estão nesse mundo. Vou terminar essa mensagem com um versículo que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, que está escrito assim: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Cedo ele está vindo, e ele não vai tardar, sem demora ele vai voltar. Guarda o que você tem, ore, guarda o que você tem, ore, jejue, leia a palavra, leia a escritura, se dedique, more na casa do Senhor, se aplique, para que você não perca a sua coroa. Vamos orar a Deus poderoso, ore ao Senhor nessa noite, clame ao Senhor nessa noite, alabacai. Deus poderoso e eterno, oh Deus Santo, a sua vida está tão próxima a Jesus, assim como um ladrão, meu Deus, que nos assalta no dia que a gente não espera, na hora que a gente não imaginamos, assim vai ser a sua volta, meu Deus. Na hora que não imaginamos, no momento em que não esperamos, Senhor. Oh, Pai, o Senhor estará voltando, meu Deus. Pai poderoso, aviva a tua mensagem no coração da tua noiva, da tua igreja nessa noite, meu Deus. Ajude, meu Deus, o teu povo a andar em santidade, meu Deus. Provoque, Espírito Santo, um arrependimento nos corações dessa noite, meu Deus. Não deixe o teu povo ser enganado, meu Pai, pelos falsos. Não deixe o teu povo ser enganado, meu Senhor, por mensagens, meu Deus, que não trazem arrependimento, que não confrontam o pecado, que não conduz à vida eterna, meu Deus. Mas ajuda o teu povo, Pai, eu te peço no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, meu Deus, nos abençoa, Pai. No nome santo de Jesus Cristo. Ora, meu querido. Ora, porque minhas forças já se foram. Você que tem força, vibra na presença do Senhor. Ore, grite, clame ao Senhor nessa noite. Se arrependa enquanto é tempo. Não esconda esse pecado. Não esconda essa malícia que está dentro de você, esse desejo desordenado. Não esconda. Mas se arrependa quando é tempo, ore ao Senhor, clame ao Senhor, porque os céus onde você vai, é os céus de vibração, de vigor, é os céus onde
estarão os santos glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor. Oh Deus poderoso, nos abençoe nessa noite. É que eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Venho humildemente pedir aos irmãos perdão. Hoje estou muito debilitado da minha saúde. Preguei aqui sem força, mas fui fiel naquilo que Deus me deu a entregar. E que os irmãos não saiam daqui nessa noite e joguem essas palavras no lixo, não, mas coloquem em prática, tá? Coloque em prática. Aproveita esse tempo que se chama hoje, porque a morte é a evidência mais concreta e certa que nós seres humanos temos. Eu não posso te garantir que você vai viver na melhor casa deste mundo. Eu não posso te garantir que Deus, Ele vai te curar agora de alguma enfermidade incurável que você tenha. Eu não posso te garantir que Deus vai te deixar mais jovem ou mais velho, mas eu posso garantir uma coisa para você: que a morte chega para todos os seres humanos. Então se prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Aplaude o nome santo do Senhor. Graças a Deus. Fique de pé. Todos. Aqui estou para entrar em oração. Diga. Aqui estou Para entrar em oração. Diga. para entrar em oração. Desprezado e sem amor. Desprezado e sem amor, Precisando do Senhor. precisando do Senhor. Ó meu Senhor. Ó meu Senhor, Vem depressa me ajudar. vem depressa me ajudar. Tanta dor em minha alma. Tanta dor em minha alma. Quero a ti apresentar. Quero a te apresentar. Mais uma vez. Aqui estou. Aqui estou. Para entrar em oração. Entrar em oração. Desprezado e sem amor. Desprezado e sem amor, Precisando do Senhor. precisando do Senhor. Levante as duas mãos e diga: ó meu Senhor. Ó meu Senhor, Vem depressa me ajudar. vem depressa me ajudar. Tanta dor em minha alma. Tanta dor em minha alma. Quero a ti apresentar. Quero a te apresentar. Sou um pequeno grão de areia. Um pequeno grão de areia. Sou ninguém na multidão. Sou ninguém na multidão. Procurando achar saída.
pois em ti me refugiei.